Hoje a gente vai falar sobre o filme da Ruby Sparks, A Namorada Perfeita. Bom, tem dois protagonistas, que é o Calvin, que é feito pelo Paul Dano, e tem também a Ruby Sparks, é interpretada pela Zoe Kazan. Bom, o Paul Dano, ele não é um artista tão conhecido assim, mas ele já fez filmes que são conhecidos, como Pequena Miss Sunshine, Looper, Assassinos do Futuro, Encontros Explosivos. Esses são os mais conhecidos, assim. E a Zoe, ela não é tão conhecida, mas ela é a roteirista do filme Ruby Sparks. Então ela é uma pessoa importante, assim. Na filmografia dela, o filme que eu mais conheço, assim, que eu assisti foi Eu Odeio os Dias dos Namorados. Que na verdade eu acho que é o mais conhecido, assim, no geral. Tudo começa quando ele vai no psicólogo dele e o psicólogo recomenda que ele comece a escrever uma história. Aí ele chega em casa, depois de ir no psicólogo, e fica pensando, e do nada escreve sobre uma garota. Ele vai dormir e tal. Cara, aí quando ele acorda, ele desce, o quarto dele, no caso é no segundo andar, ele desce escadas, do nada tem uma garota ruiva fazendo comida na cozinha dele. Quando ele pergunta quem é ela e o nome dela, ela só fala que é a Ruby. E ele fica tipo, tá, como assim? Aí ele não se acredita, porque ele fica, tá, é exatamente a mesma garota que eu escrevi. Aí ele corre em busca do irmão dele, o Harry, que é interpretado pelo Chris Messina. Ele é um cara, assim, meio conhecidinho e tal. Ele fez Argo, que é um filme agora que ganhou Oscar, e O Melhor Amigo da Noiva. Mas, assim, ele não é tudo aquilo, eu acho. Mas no filme, assim, ele é um pouco esquecidinho, ele só é o irmão mesmo. É, porque os protagonistas são só os dois mesmo. Mas, enfim, aí ele vai atrás do irmão dele. E, ele fala, porra, tem uma guria na minha casa, que é exatamente o que eu escrevi. Daí o irmão dele pensa que ele tá louco, né? Logicamente. Leva o irmão dele pra casa dele pra, tipo, mostrar a guria. Aí chega lá, a guria tá lá ainda. Aí o irmão dele, tipo, não se acredita. Aí o irmão dele, pra comprovar a teoria dele, disse pro Calvin escrever alguma coisa e ver se acontece. Então os dois pegaram o manuscrito do Calvin e escreveram que ela falava fluentemente francês. Foram até ela pra ver o que acontecia. E ela começou a falar francês. E ela achou super esquisito, que eles estavam olhando com uma cara engraçada pra ela. Mas, tipo, cara, ela é muito fofa no filme, sério. A Zoe, ela é ruiva no filme, mas, cara, ela é morena na vida real e eu acho ela muito feia, morena. As ruivas são as melhores. Aí depois disso, o Calvin fica ainda meio assustado, assim. Mas aí começa uma história de amor muito legal. E na verdade o Calvin escreveu é que a Zoe amava ele, no caso. E é o que realmente acontece, então. E aí, rola umas coisas muito divertidas, assim, com os dois. Ela conhece a família dele e tal, outras histórias legais. Tudo começa a se complicar quando o Calvin e a Ruby entram em um consenso de ficar um pouco separados. Não dormir juntos direto e essas coisas. Como ele é uma pessoa muito sozinha, ele começa a ficar muito depressivo. E foi isso que fez ele mudar o manuscrito dela, coisa que ele prometeu que não faria. Daí, o que ele acaba escrevendo? Que agora ela simplesmente ama muito ele e ela não pode ficar mais separada dele. Aí o que acontece? Ela tava no bar e ela liga pra ele, eu tô com saudade. E ela vai direto pra casa dele. E aí, cara, ela não começa mais a largar ele, tipo, ela fica toda hora assim. Tá na rua andando com ela de mão dada, o telefone toca, ele solta da mão dela e atende. Ele atravessa a rua, assim. E ele chega a atravessar a rua e tudo. E quando ele percebe que a Ruby não tá mais do lado dele, ele olha pra trás e ela tá lá parada antes da faixa, chorando. Ele vai falar com ela assim, por que tu parou aqui? Daí ela fica tipo, tu me deixou a minha mão. E ele fica muito sufocado depois disso. Com esse sufocamento, ele não para mais de mudar o manuscrito dela. Ele fica mudando direto, cara, é tipo muito horrível assim o que ele acaba fazendo. Porque ela acaba ficando depressiva, porque ele não dá toda a atenção que ela tá querendo. Então ele muda dizendo, a Ruby tá completamente feliz e ela não para mais de rir, de repente. Sim, ela fica um saco. Ele vai encontrar a família dele com ela, assim. E daí a família dele, tipo, nossa, a Ruby tá... Simplesmente ama a Ruby porque ela tá super feliz, ela ri pra tudo. Ela simplesmente se torna uma criança, assim, de tão alegre, toda hora sorrindo. E isso faz com que ele vá mudando, até que ele coloca que ela tá normal de novo. E ela entra na depressão de que ela tá muito junto com ele. Mas volta pro que era antes. Porque como ele bota que ele tava normal, ela voltou. Aí, tipo, começou tudo de novo, como se voltasse pro início do filme.
as coisas começam a se tornar legais, mas aí ela começa a ficar chata de novo, tipo, não quero mais ficar perto de ti, a gente tá junto demais. Com o decorrer do filme, você tá assistindo e você pensa, cara, onde é que essa história vai parar? Porque é muita viagem. Tu não imagina um final pra esse filme. E é engraçado porque as coisas vão acontecendo e tu pensa, pô, boa ideia. O Calvin convida a Ruby pra ir numa festa e nessa festa, a Ruby, ele abandona um pouco a Ruby, deixa ela um pouco de lado quando ele encontra a ex dele. E quando a Ruby sente que ela tá sozinha nessa festa, ela, sei lá, conhece um cara que é um meio que parceiro do Calvin, que ele também é escritor. e tinha uma piscina na festa e nisso ele convida ela pra entrar na piscina. Estamos aqui na festa, vamos entrar na piscina, vamos. Daí ele tira a roupa, aí ela também acaba tirando, fica de calcinha e sutiã. Daí o Calvin vai atrás dela. Ele percebe que a Ruby sumiu. E quando ele vai atrás dela, ela tá, tipo, quase entrando na piscina, assim, e ela... Oi, daí... ele fica puto. Como qualquer um ficaria. Tipo, pô, minha namorada aqui com o cara, como assim? Daí ele fica puto com o cara, claro. Eles brigam e tal. Ele chega em casa, assim, com ela, brigando com ela decide ir embora. Nisso, ele pega o manuscrito e começa a escrever várias coisas, assim, pra mostrar pra ela que ela era fruto da imaginação dele. Tipo, ele tinha a maquininha dele, tava uma salinha só pra máquina de escrever dele e ele. E aí ele chama ela nessa salinha. E, cara, ele começa a escrever um monte de coisa pra, como ela disse, provar que a Ruby é, na verdade, só o que ele escreve. Ele vai escrevendo vários tipos de coisa e ela fica, cara, o que tá acontecendo comigo? Porque ele diz assim, agora você vai me amar. E ela fica amando ele, você não vai embora. E ela perde a vontade de ir embora. Daí ele bota, agora você vai dançar. Daí, ela fica desesperada. Fica dançando, assim, cara, ela começa a chorar. Sério, você sente muito essa cena, assim, ó. Ele acaba deixando ela ir embora. Aí ele vai, assim, ele sai, vai atrás do Harry, né? Vai atrás do irmão dele pra, assim, uma consolação, né? Porque, a mulher da minha vida vazou. Porra. E aí, quando ele volta pra casa, a Ruby realmente não tava mais lá. E vamos ao final super legal, eu achei o final muito legal. Ele escreve um livro, depois de 3 anos, né? Em 3 anos o livro é publicado. O livro que ele escreve é essa história. O livro fica super famoso. A cena final, ele começa a andar num parquezinho, assim. Com o cachorro dele. E o cachorro dele sai correndo e vai até uma garota que tá sentada na grama. E ela tá lendo esse livro. E quando ele chega perto, ele olha pra ela e era a Ruby. Diferente, ela corta o cabelo e tal. Daí o que aconteceu? Ele bota assim, ó, que todas as memórias dela que tem relação com ele foram apagadas. Ele escreve que ela não vai lembrar de mais nada. Por isso que na hora que eles se veem, tipo, não acontece nada, entendeu? Ele fica meio assim, mas ela não reconhece e ele também não fala nada. Ele deixou ela viver a vida, pra eles se encontrarem naturalmente. E foi o que aconteceu no final. Eles se encontram naturalmente e ele pergunta, nossa, qual é o livro que você tá lendo? E ela fala assim, eu achei super legal e tal, a história. Quando ele pergunta o que ela tá lendo e se ela tá gostando, ela diz que sim. E ela fica olhando pra ele com uma cara de, nossa, eu te conheço. Na hora tu pensa, será que ela vai lembrar de tudo? Aí ele pede pra ela abrir, acho que ele pede pra abrir na última página do livro e tá lá a fotinha dele. Daí ela fica, tu que escreveu. Foi daí. Depois ela perceber que, é daí que eu te conheço. Ele senta e começa a conversar. E eu não imaginaria um final melhor do que esse. Conforme a gente vai assistindo o filme, não tem como imaginar assim. Então eu não achei um final clichê. Eu acho que se o final fosse, eles continuam daquele jeito, ela é o que ele escreveu, ele continua às vezes mudando, ia dar uma certa raiva em mim. Ia ser muito injusto. E se na verdade eles não tivessem voltado a se falar, pra mim ia ser bad. Eles fazem um casal bem legal, na verdade. É que, assim, eu gosto de filme romântico que os casais terminam juntos e pronto. Clichê mesmo. O único clichê desse filme mesmo, eu acho que na verdade é só os dois terminarem juntos. Esse é o interessante dos filmes, filme romântico. Saber como acontece. Um filme romântico é sempre assim, ou termina com os dois juntos, ou alguém morre. Eu ia falar isso também. Assim como os romances românticos, assim, de épocas literárias muito mais antigas. Isso é algo que vende muito. Vale a pena assistir, a gente recomenda mesmo. E não julguem o Calvin, sério. Tem umas cenas que ele parece ser bem filha da mãe, mas se você fosse solitário que nem ele, eu acredito que você concordaria. Talvez tenha gente que talvez não vá pensar como a gente, tipo, eles terminaram juntos.
Porque não mostra, na verdade, eles começando uma vida juntos. Só mostra eles conversando e acaba, entendeu? Pra gente, a gente imagina, assim, né? Porque a gente é assim, Sabe como que os dois continuaram juntos, mas... Se casam, vivem felizes pra sempre. Mas então é isso aí, a gente deixa a nossa dica. E é isso aí, até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem. Tchau. Quem puder, por favor, clique em gostei aqui em algum lugar. Aqui. E também se inscreva, por favor, pra depois acompanhar os nossos novos vídeos, então? Valeu!